Olha, a gente continua nesse assunto do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que anunciou hoje que vai então despachar a proposta de emenda à Constituição que acaba com o fim da escala 6 por 1. E esse anúncio se dá depois dessa terceira conversa com o presidente Lula para destravar essas pautas prioritárias para o governo. Além da redução da jornada, também vai ser despachada a PEC da Segurança Pública e os projetos de lei que tratam dos minerais críticos. Os presidentes dos poderes se reuniram na manhã de hoje, lá no Palácio da Alvorada. É a terceira conversa em 10 dias, depois de meses aí da tensão na relação entre os dois, que ficou no seu momento mais alto quando houve a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Eu estou ao vivo com o cientista político Magno Cal, para que a gente saiba o impacto dessa decisão. Magno, muito boa tarde. A gente tem conversado aqui no Agora Metrópolis, e você também deve ter conversado com meus outros colegas do Metrópolis, sobre essa tensa relação entre Lula e Alcolumbre. Inclusive, em determinado momento, houve ali uma impressão até de que ele poderia estar ao lado de Flávio Bolsonaro durante as eleições. Agora, como a política sempre dá essas voltas na gente, chegamos hoje não só com a reaproximação, como com essa liberação para que essas pautas que são tão importantes para o governo, elas sejam realmente discutidas no Senado. Me explica um pouco o que significa essa decisão há 45 dias das eleições. Boa tarde, Rafael. Sempre um prazer estar aqui com você e com o pessoal que nos acompanha no Metrópolis. Essa decisão significa uma esperança para o governo de ver a sua agenda legislativa avançar. Mas não apenas para o governo e como instituição, mas também para o presidente Lula enquanto candidato à reeleição. O presidente Lula precisa ter esses itens na pauta para mostrar serviço à população. Por exemplo, a questão da escala 6 por 1 é uma questão que apareceu muito forte nos últimos tempos. A questão da segurança pública já vem há alguns anos no topo das prioridades do eleitor, então são questões que Lula quer levar à urna. E é exatamente por isso que essa relação com Davi Alcolumbre fica tão importante, já que Davi Alcolumbre, por algum tempo, teve a possibilidade de dizer que só avançariam as pautas se Lula voltasse a conversar com ele, se a relação entre o presidente do Senado e o presidente da República fosse normalizada. Parece que nesses 3 encontros a relação acabou sendo reconectada ao compromisso de fazer as questões avançarem, mas para o eleitor brasileiro, para o cidadão brasileiro, fica uma questão no fundo. O que exatamente impedia essas questões de avançarem? Quais eram os pontos políticos que desagradavam, por exemplo, os senadores na proposta da PEC da Segurança Pública? Quais eram os pontos fundamentais na discussão da escala 6 por 1 que fazia com que ela não avançasse no Senado? Existia alguma coisa realmente a ser ajustada entre o presidente do Congresso e o presidente da República, ou era apenas uma questão pessoal entre os dois, que nós todos, cidadãos brasileiros, estávamos apenas de espectadores a esperar que Alcolumbre e Lula se reorganizassem na sua relação pessoal? Existia exatamente algum entrave político que necessitaria de uma negociação para fazer isso avançar? Essas questões ainda não estão muito claras para mim, Rafael. É muito pobre para a política brasileira que nós estejamos todos esperando pautas de interesse da população avançarem no Congresso, enquanto há uma discordância pessoal entre Lula e Alcolumbre. Não há nada exatamente a ser alinhado, a não ser os interesses de cada um deles, né?